Queridos irmãos e irmãs, esta página do Evangelho que nós acabamos de ouvir nos fala da importância da fé. Aquela mulher que sofria de hemorragias há 12 anos acreditou que se ela ao menos tocasse na orla do manto de Jesus, ela ficaria curada. E tudo aconteceu como ela acreditou. O que tinha uma filha que acabara de morrer, aproximou-se de Jesus e inclinou-se profundamente diante dele. Ou seja, reconheceu a Jesus como Senhor e acreditou nele. Se o Senhor lhe impuser as mãos, ela voltará à vida. E tudo aconteceu como ele acreditou. Muitas vezes a nossa fé é por demais duvidosa. Nós pedimos mais duvidando do que crendo, e por isso não alcançamos. A fé tem que ser uma confiança absoluta e radical em Deus, como estes dois personagens do Evangelho fizeram. Mas eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o profeta Oséias. Nós começamos a ler hoje o profeta Oséias, que com Amós, que nós lemos na semana passada, formam os dois grandes profetas do século VIII antes de Cristo. Oséias é um profeta curioso. Oséias sentiu-se vocacionado, sentiu a vocação profética quando foi traído pela sua esposa. A experiência da traição suscitou em Oséias a vocação profética. Quando Oséias experimentou o que era ser traído pela esposa, ele entendeu os sentimentos de Deus em relação a Israel. Por isso, toda a profecia de Oséias vai desenvolver-se numa chave conjugal. Oséias vai sempre interpretar a história de Deus com Israel como uma história de amor, como um matrimônio, como nós ouvimos na primeira leitura de hoje. Deus dizendo por meio do profeta: eis que eu vou seduzir, que eu a vou seduzir, levando à solidão, onde lhe falarei ao coração, e ela aí responderá ao compromisso. Ou seja, lendo a história do povo de Israel, o profeta Oséias percebe que Israel é uma esposa infiel a Deus, como a sua esposa lhe fora infiel. Mas onde está essa infidelidade de Israel? Esta infidelidade de Israel está naquilo que nós líamos há 2 semanas atrás. Lembram-se da história de Elias, o profeta que profetizou durante o reinado de Acabe? Mas a rainha Jezabel trouxe para a corte de Israel alguns ídolos, deuses estranhos. Pois é, esses ídolos, mas não só, também aqueles deuses que eram cultuados em Canaã antes da chegada do povo, seduziram o povo. E o povo que era de Deus, o povo que tinha feito a experiência do êxodo, da escravidão no Egito, e que na experiência do êxodo havia acreditado num Deus que andava com eles, num Deus que era itinerante, num Deus nômade, não num Deus sedentário, mas um Deus que caminhava junto com seu povo. Agora o povo se deixa seduzir por um Deus nômade, que eles chamam Baal. Baal era o Deus de Canaã antes da chegada do povo de Israel. Quando o povo chega, o povo traz o culto
a Javé, o culto ao Deus verdadeiro e único, a um Deus itinerante. Mas encontra na terra de Canaã o culto a Baal. E embora no princípio da sua permanência na terra o povo tente continuar fiel a Javé, aos poucos o culto de Baal vai seduzindo o povo de Israel. Seduzindo por quê? Porque o culto de Baal, ou o culto dos ídolos, tinha uma diferença fundamental do culto de Javé. E é praticamente essa diferença que hoje nos interessa. O culto a Baal, o culto aos ídolos, no antigo Israel, eram cultos desvinculados da vida. O que era importante nas religiões de Baal ou nos cultos aos ídolos? Era importante a liturgia. Era importante ir lá, cantar, dançar, oferecer incenso, entrar no transe. Era importante aquilo que se vivia no momento do culto. Depois que você saía do culto, você podia fazer o que você quisesse. Isso já não era mais importante. Isso já não era mais culto. Então o culto a Baal e aos outros ídolos eram cultos desvinculados da vida. Ao passo que o culto a Javé, o culto ao Deus único e verdadeiro, que libertou o povo da escravidão do Egito, não era um culto desligado da vida. Ao contrário, era um culto com grandes exigências éticas. O que isso significa? Isso significa que não adiantava nada você ir lá cantar, dançar, oferecer incenso, fazer ofertas de sacrifícios, se depois você não levasse uma vida reta. O culto a Javé, ele era e é exigente nesse sentido. Não é o culto pelo culto, mas é o culto com as suas exigências éticas para a vida concreta. O culto se realiza no cotidiano da vida. E isso nós cristãos herdamos do culto de Javé, do povo judeu. O nosso culto não é um culto pelo culto. Nós não celebramos a Eucaristia e pronto, acabou a Eucaristia, cada um faça o que quer. Não. Por isso a palavra tem esse peso tão importante na nossa liturgia. Porque importa que do culto nós depreendamos as suas exigências éticas. Se nós cultuamos a Deus, somos perfeitos na liturgia, mas levamos a vida de qualquer jeito, toda a nossa liturgia, todo o nosso culto de nada valerá. Por essa facilidade do culto a Baal não ter exigências éticas, não exigir a conversão, não implicar no modo correto de vida, o povo judeu foi seduzido pelo culto a Baal. E sendo seduzido pelo culto a Baal, ele começa a abandonar o culto a Javé. E quando se abandona o culto a Javé, já não se leva mais em conta as exigências éticas. E se não se leva em conta as exigências éticas, começa a reinar em Israel a corrupção, a maldade, a ambição, o orgulho, todos os frutos do pecado que as exigências éticas do culto combatiam. Por isso o profeta Oséias se levanta e anuncia: eu vou levar o meu povo ao deserto, vou falar-lhe aos ouvidos e ele me responderá, assumindo o compromisso da aliança, vivendo segundo a justiça e o direito. Essas duas coisas são fundamentais.
O nosso culto judaico-cristão, ele está intimamente ligado a essas duas máximas exigências éticas. Não existe culto agradável a Deus se ele não vai acompanhado de justiça e de direito para todos. Se a nossa vida não é justa, se nós não respondemos à aliança que Deus fez conosco com a prática da justiça e do direito, de nada adianta a nossa liturgia e o nosso culto. O profeta Oséias vem nos convidar a renovar a nossa fidelidade. Mas não é a nossa fidelidade à missa diária, não é a nossa fidelidade à reza do terço, é a nossa fidelidade à busca constante, permanente, cotidiana e comprometida da justiça e do direito para todos e não só para alguns. É isso que o profeta Oséias nos chama a atenção. É preciso voltar a ser fiéis a Deus. E esta fidelidade, muito mais do que cultica, é ética. Como é que anda a nossa busca pela justiça, a nossa busca pelo direito? É aí que nós provamos a nossa vida cristã. Amém.